Graça e paz, meu amado, minha amada, que bom poder falar com você. E que bom também que hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais, uma data tão importante, uma data tão especial que se comemora no Brasil. E essa data deve gerar pelo menos duas inquietações no nosso coração. A primeira é que tipo de pai eu tive, mas a mais importante é que tipo de pai eu sou ou eu quero ser. E nós vamos ver hoje no texto de Lucas, em Lucas 11, versículos de 1 a 11, Jesus Cristo ensinando seus discípulos a orar, e nesta oração ele nos apresenta o Pai perfeito, o Pai que é especial, o Pai que todo pai deve olhar para ele e aceitar o desafio de buscar-se mais parecido com ele, que é o nosso Pai Celestial. Então, nesta noite, nós estaremos tratando sobre o tema que a oração é o caminho para a intimidade com o Pai. Então, os discípulos de Jesus lhes pedem para que ele lhes ensine a orar. Eles não pedem a Jesus que ensine eles a expulsarem demônios, a curar enfermos, a ressuscitar mortos, porque eles entendem que a oração é que vai gerar tudo isso na nossa vida. Eles viam Jesus orando, eles viam Jesus passando a noite toda a sós com o Pai. E o resultado disso eram pessoas sendo curadas, pessoas sendo ressuscitadas, pessoas sendo transformadas. Então, por isso a necessidade que eles sentem de pedir para que Jesus lhes ensine a orar. E nesse texto que nós estaremos lendo, Jesus vai nos ensinar que a oração é muito mais do que rito. A oração é muito mais do que protocolos. A oração ela é um relacionamento. A oração ela é uma caminhada com Deus. A oração é relacionamento com Deus. E Jesus então introduz a oração dentro de dois contextos muito interessantes. A história de um vizinho que no meio da noite vai incomodar o seu amigo para acudir à sua necessidade, e no contexto também de um pai que acolhe o seu filho. Veja comigo o texto de Lucas capítulo 11, versículos de 1 a 11, diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Então Jesus lhe disse: suponho que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem não tendo nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa responda: não me incomode, a porta já está fechada, eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhe digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhe digo, peçam e lhe será dado, busque e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus lhe dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então Jesus começa dizendo para eles como orar, mostrando que a oração
ela deve cobrir todas as áreas das nossas vidas, passado, presente, futuro. E é isso que Jesus nos ensina nesses primeiros versículos, quando ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, guarda-nos da tentação, guarda-nos do mal. Ou seja, nós precisamos reconhecer a necessidade diária de estarmos com Deus, Deus que é o nosso Pai, a necessidade não apenas de estarmos com Ele, mas também de reconhecer que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é soberano. E Jesus aqui introduz uma coisa muito interessante, porque os judeus reconheciam Deus como o Deus eterno, o Deus soberano, o Deus criador, o Deus todo-poderoso, o Deus misericordioso, o Deus bondoso, mas eles não reconheciam Deus como Pai. E é Jesus quem vai usar esse termo: quando vocês orarem, digam: Pai nosso que estás nos céus, Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus está ensinando que Deus não é apenas um Criador, Deus não é apenas um Deus soberano, Deus não é apenas um Deus que está distante. Não, é o Deus que está envolvido na nossa vida, é o Deus que quer participar do nosso dia a dia. E para isso Jesus conta duas histórias de como é que esse Deus, Ele quer participar da nossa vida. A primeira é de um amigo, versículos 5 em diante, que é perturbado no meio da noite por um hóspede que chega, e esse amigo não tem como atender o seu hóspede, então ele recorre a um vizinho, e esse vizinho no meio da noite então se levanta, importunado pela situação, para atender aquele solicitante. E o que Jesus está nos apresentando aqui é que Deus é um Deus que está disponível, é um Deus que nós podemos chegar a Ele com plena liberdade. Ora, se lhe acontecer qualquer coisa no meio da noite, numa hora complicada, numa hora difícil, eu posso lhe garantir, são pouquíssimas as pessoas que você terá coragem de ligar para lhe socorrer nesta hora. São poucas as pessoas que nós temos uma relação de intimidade a ponto de nos sentirmos à vontade em procurar essa pessoa a qualquer momento da vida. E Jesus está dizendo: nós podemos ir a Deus, e a Deus é muito mais do que rito, é muito mais do que protocolo, é muito mais do que formas, é muito mais do que qualquer roupagem que se coloca sobre isso. Que na verdade nós precisamos estar completamente à vontade para irmos a Deus, porque Ele é o nosso amigo, é esse amigo que quer ser incomodado, mas que não se sente incomodado por procurá-lo, que nós precisamos estar completamente à vontade, entendendo que Ele é um amigo disponível e que nós temos completa liberdade para ir até Ele. E aí o que Jesus nos garante? Veja que coisa interessante. Versículo 9 e 10, Jesus diz: olha, tudo que vocês pedirem lhes será dado. Vocês podem bater porque a porta vai se abrir. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate, a porta se abre. Então é uma garantia que Jesus está dando de que a porta do céu, ela está sempre aberta, todas as vezes que buscamos, todas as vezes que procuramos, todas as vezes que batemos. Nada nos anima mais do que a certeza de vitória, e é disso que Jesus está falando. Jesus está falando que nós podemos munir o nosso coração de plena certeza, porque Deus é o nosso amigo. Veja que coisa interessante. E não é um amigo qualquer, mas é um amigo que não fica aborrecido, que não se chateia
com as nossas necessidades, é um amigo que não se aborrece pelas nossas carências, pelas nossas solicitações. Então isso Jesus está quebrando uma regra tão constante naqueles dias, de que para se ter um relacionamento com Deus era necessário protocolos, ritos, toda uma ginástica espiritual para se ter um relacionamento com Deus. E Jesus está dizendo, não é nada disso. Deus, Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele é todo poderoso, isso é verdade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mas Ele também é o nosso amigo. É o amigo que se preocupa com aquilo que está acontecendo na urdidura da vida, no aqui e agora. Então o que está acontecendo com você aqui e agora, Deus se interessa, Deus quer fazer parte disso. Isso para Ele não é um incômodo, isso para Ele não é um peso. Então quebra essa questão de protocolos. A oração, Jesus nos diz que é muito mais do que ir ao templo, é muito mais do que subir monte, é muito mais do que círculo de oração, é muito mais do que vigília de oração. A oração é um relacionamento de intimidade com Deus que acontece aqui e agora, e que você pode ir a Ele, porque esse amigo, ele quer ser importunado, ele quer ser incomodado pelas suas necessidades. Então vá até Ele. Então essa é a primeira face que Jesus nos apresenta. Mas tem uma outra. Jesus diz que Deus é o nosso Pai, nosso amigo, mas também Jesus diz que Ele é o nosso Pai Celestial. E Jesus então vai dar um exemplo de nós como pais terrenos. Ele diz assim, o versículo 11 em diante: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, Jesus está afirmando, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem pedir. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus, ele está revelando o coração do Pai, o Pai nosso que está nos céus, o meu Abá Pai, o meu Pai. E Paulo então vai nos dizer, escrevendo aos Romanos, aos Gálatas, aos Efésios, que Deus não nos deu o espírito de covardia para estarmos atemorizados, mas o espírito pelo qual podemos clamar, Abba Pai, ou seja, nós podemos ir a Ele, chamando-o de meu Pai. E é isso que mais Deus deseja, que a gente tenha um relacionamento com Ele de Pai. E aí Jesus pontua uma coisa interessante: os homens são maus, vocês são maus, e sabem dar coisas boas aos nossos filhos. Agora imagine Deus, o Pai Celestial, lhe dará a maior de todas as dádivas, o Espírito Santo. Com isso Jesus está dizendo que nós podemos descansar do cuidado do nosso Pai, Ele vai prover. Eu sei que eu estou falando para muitos filhos, aliás, todo mundo que eu estou falando aqui é filho, e muitos de alguma forma são pais. Agora presta atenção nisso que eu vou contar agora, que eu vou falar. Você já viu tanto que o seu filho fica à vontade na sua casa? Por exemplo, quando o seu filho chega na sua casa, ele abre a sua geladeira, não precisa pedir permissão para isso. E o que tiver lá dentro ele come porque está na casa do Pai. É disso que Jesus está falando, que nós devemos ficar à vontade na casa do Pai, na presença do Pai, no aconchego do Pai, na companhia do Pai, porque esse Pai, Ele é amigo. A gente vive um drama muito grande, que muitos pais não conseguem ser amigos dos seus filhos. E na verdade o primeiro papel paterno não é ser amigo do filho, é ser pai.
Embora hoje a gente vive uma piração de muitos que estão muito mais preocupados em ser amigo, estão muito mais preocupados em ter o amor do filho do que exercer o seu papel de pai. Mas Jesus está dizendo que a paternidade de Deus é perfeita. Não há nada de errado com a paternidade dele. Ele nos aceita como filhos, porque Ele é o Pai completo, Ele é o Pai perfeito. Aí você talvez, me ouvindo nessa noite, diz: olha, o meu pai foi horrível, o meu pai foi ausente, o meu pai não foi zeloso, o meu pai não foi cuidadoso, o meu pai, enfim, falhou comigo de várias maneiras. Alguns podem dizer: olha, o meu pai ele era abusivo. Mas preste atenção, Deus é o Pai perfeito. Efésios vai dizer, Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, nos predestinou como filhos de adoção, ou seja, antes do mundo ser formado, antes de qualquer coisa, você já estava gerado no coração do Pai. Aleluia! Você não somente estava gerado, mas como você ficou gerado no coração dele por milhares, por milhões de anos, até chegarmos a esse momento. Sabe, nós carregamos muitas preocupações desnecessárias, porque ele não somente sabe o que precisamos, mas como ele tem todos os recursos para nos atender. O que precisamos é só pedir, é só buscar, é só bater, porque Ele nos dará muito mais. Ele nos dará o Espírito Santo. E por que o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é a maior dádiva, é o maior presente que podemos receber nesta vida, é o Espírito Santo. E por que o Espírito Santo que Deus nos concede? Por que Deus nos concede o Espírito Santo? Queridos, veja isso. Porque o Espírito Santo nos concede as duas maiores dádivas que a gente pode ter. A primeira dádiva, a vida. Veja o relato de Salmo 139, versículos de 13 a 16. Veja como Deus estava preocupado com você desde o ventre da sua mãe. Versículo 13, Salmo 139, tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disto eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecidos como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Oh, glória a Deus! Você entende? Você percebe do que eu estou falando? É que esse Pai tem nos concedido o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem nos concedido o dom da vida. Foi Ele que nos formou, foi Ele quem nos entreteceu, foi Ele quem cuidou de nós, foi Ele que escreveu todos os nossos dias, mesmo quando nenhum deles havia, não para nós, mas para eles. Cada dia nosso já estava escrito na agenda, no livro de Deus. Aleluia! Esse é o primeiro dom. Mas o segundo dom, a salvação. Porque o Espírito Santo que me criou, que me formou, é o mesmo que já preparou todas as coisas que eu hei de precisar. Só preciso ir até Ele. Segundo, a salvação. João 4,10, Jesus no discurso com a mulher samaritana, ao pedir água, a mulher diz: olha, eu não vou te dar água, todo aquele discurso, né? E Jesus respondeu para aquela mulher: se você conhecesse o dom de Deus
E quem está lhe pedindo água, você lhe pediria, e ele lhe daria a água da vida. Então Jesus está falando que ela não conhece o dom de Deus. Aí você me pergunta, mas qual é o dom de Deus? Pedro responde, lá em Atos, eu li João 4,10. Em Atos 2,38, Pedro respondeu, depois de pregar um grande sermão, uma multidão ia até ele, e dizendo, o que é que nós vamos fazer agora diante dessa palavra? E Pedro diz, olha, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Então qual é o dom do Espírito Santo? É a salvação. Então quando Deus, como o nosso Abba Pai, nos concede o Espírito Santo então nos concede esses dois dons, que é o dom da vida e o dom da salvação. Sem a ajuda do Espírito Santo, não tem como o homem alcançar a salvação, porque Ele é que nos convence do pecado, é Ele que nos leva até Jesus. Então nós precisamos e podemos ir até Deus como nosso Pai e como nosso amigo. Deixa eu concluir nesta noite. Será que nós estamos vendo a oração como um ritual, uma forma, protocolos, um vocabulário específico, horas, lugares pré-determinados? Entenda uma coisa, o nosso relacionamento com Deus é espontâneo, às vezes imprevisível, impossível de ser planejado, como a convivência de dois amigos. Nosso relacionamento com o nosso Pai, ele acontece aqui e agora. Comentário de Jesus sobre a oração. Acontece, Jesus estende o conceito de oração para as interações da vida, do nosso dia a dia, das coisas comuns. Pedir, buscar, bater. E Jesus incorpora uma linguagem relacional, de pedir e receber, fundamental para a vida de filhos e pais no conceito de oração. Hoje é dia dos pais. Como está o seu relacionamento com o seu papai celestial? Qual é o lugar? Qual a importância desse relacionamento na sua vida? Eu quero desejar para você feliz Dia dos Pais. E se você tem um pai, ame profundamente e cuide do seu pai. Mas lembre-se, tenha um relacionamento profundo, de intimidade. A oração é o caminho para a intimidade com o nosso Pai. Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, nesta noite eu oro, Deus, suplicando a bênção do Senhor sobre cada pai desse país, que cada pai, ó Deus, seja um nutridor da vida dos seus filhos, da vida do seu lar, e que a gente aprenda a ser um pai parecido com o Senhor, a amar, a cuidar, a proteger o coração dos nossos filhos e principalmente a cuidar do nosso coração, para reconhecer que Tu, além de ser o Deus soberano, poderoso, um Deus que tem um universo infinito para cuidar, mas também Tu és o meu Pai, Pai nosso que estás nos céus. Nesta noite eu Te adoro, eu rogo as Tuas bênçãos sobre a vida de cada pai desta igreja, de cada pai desta nação, em nome de Jesus. Querido, Deus lhe abençoe, feliz Dia dos Pais, que seja um tempo de graça e de bênção na sua vida, junto aos seus filhos e à sua família, em nome de Jesus.